Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Que os irmãos possam abrir a Bíblia de vocês em 1 Salmos, de número 1. É início de mais uma temporada, né? Raízes profundas. Todos se encontraram? Amém. Então vamos fazer a leitura do texto. É um texto curto, então eu vou ler ele todinho, tá bom? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temo o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, a gente veio aí de 2 temporadas antes dessa, Lançai as redes e Colheita Abundante. E agora Deus traz uma temporada nova, Raízes Profundas. O que Deus já quer conosco. Ele quer que a gente esteja firmados, que a gente esteja firmes para receber as promessas, receber as bênçãos e não se perder. Permanecer firme. Este primeiro salmo, a gente vê o salmista, né? Ele traz 2 caminhos. Existe uma promessa, mas também existe 2 decisões que cabe a mim e cabe a você escolher: o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é justo, mas Ele nos dá o direito também de escolher. Por isso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele deixa ao nosso critério o que a gente quer, né? Este salmo, meus irmãos, ele mostra 2 caminhos de vida: o dos justos e o dos ímpios. Se você ver aí do primeiro versículo até o versículo 3, ele vai falar sobre os justos, o que o justo pode receber, como o justo deve andar, como o justo deve se portar. Se você ler, vai dizer assim, não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta com os zombadores, encontra prazer na lei do Senhor, medita na lei de dia e de noite. Então a gente vê que tem 2 caminhos e tem 2 escolhas, a qual a gente tem esse livre-arbítrio de escolher. Se você quer seguir o caminho dos ímpios ou se você quiser seguir o caminho dos justos. Para isso tem condições também. Para isso também tem as condições que o salmista está nos trazendo aqui dentro desse texto. Ele está nos mostrando. Ele está trazendo ao nosso entendimento algo claro de se entender. Se você for justo e andar nos caminhos do Senhor, você prosperará. Você também vai frutificar. Você vai ser uma bênção. Você vai prosperar. Mas aí também ele mostra aqui, né, o caminho dos injustos. Ele mostra para a gente ter a visão dentro do texto do que o Senhor, dentro de uma promessa, do que o Senhor dá para a gente escolher, se a gente quer escolher o caminho justo ou o caminho dos ímpios. Aí dentro desses versículos a gente vê que para quem anda no caminho do justo tem as bênçãos, né? Vai falar como? São como as árvores plantadas junto às correntes de água. Quer dizer o quê? Uma árvore que está
plantada junto às correntes de água, ela tem estabilidade, ela tem vitalidade. Ela está ali junto das correntes de água, onde está passando ali. Então, e também fala assim: dão fruto no tempo certo, suas folhas não murcharão, e tudo que fazem prosperará. O salmista está mostrando para a gente, cabe a nós escolher, né? A gente pode escolher. E o caminho dos ímpios? O caminho dos ímpios, a gente vê do versículo 4 ao versículo 6. Se vocês quiserem acompanhar, podem colocar os seus olhos aí e acompanhar. Os ímpios são como palha dispersas pelo vento. Então quer dizer o quê? São inconstantes e falta raiz. E falta as raízes. Não se levantarão no juízo, não estarão na assembleia do justo. O Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. A gente lê todo o texto com uma clareza muito fácil de entender o que o Senhor ele promete. Ele faz uma promessa, mas dentro da promessa a gente tem que fazer uma escolha. O que a gente quer? Abra a minha, abra você. A forma que eu quero andar e você quer andar. Deus é maravilhoso. Tudo que Ele faz, Ele promete, Ele é fiel para fazer. Mas só que eu e você, a gente que vai escolher se a gente quer receber essas bênçãos ou não. Porque se a gente for desobediente à palavra de Deus, se a gente não andar conforme a vontade que Ele quer, a gente não vai receber. A gente não vamos receber nada. Porque se a gente não se assentar com os justos, andar conforme o Senhor quer, a gente não vamos alcançar essas promessas. A gente não vai viver desta forma. Porque o texto foi bem claro e já nos trouxe total entendimento. Tem o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E a qual a gente quer viver? Se a gente quiser ter raízes profundas, a gente vai ter que viver como? Na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, andando conforme o que Ele propôs para mim e para você, a obediência. Assim a gente vai viver essas promessas, assim a gente vai viver aquilo que Deus Ele já liberou para nós. Ele está dizendo, no versículo 13 ele já diz: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Então, dentro de um versículo, a gente vê que tem condições para a gente viver. Tem dois caminhos. Como a gente sabe que há a porta estreita e a porta larga. É dois caminhos. A gente pode decidir se a gente quer ir pela porta estreita ou se a gente quer ir pela porta larga. Mas a porta larga leva o quê? Leva a perdição, leva a morte eterna. E a estreita vai nos levar para o céu. A estreita é nós abrir mão das coisas do mundo, é negar as vontades da carne e viver aquilo que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. Aleluia. Então esse texto é um texto muito profundo e ao mesmo tempo a gente consegue absorver o que o Senhor quer falar conosco. A escolha do caminho é crucial. A obediência à lei do Senhor traz bênçãos, e a justiça e a obediência levam à prosperidade. Então é assim, a gente pode escolher o caminho. Se a gente escolher andar conforme a vontade de Deus, sendo obediente à lei do Senhor, a justiça e a obediência vão nos levar à prosperidade. Se a gente andar conforme o que o Senhor quer, Ele vai sim deixar que nós vivemos essas promessas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Deus é maravilhoso. Só que nós que devemos se posicionar. Somos nós que devemos escolher o que a gente quer.
A gente vê o mundo que estamos vivendo, as pessoas estão escolhendo o mundo, as pessoas estão largando tudo por causa das coisas da terra. Mas primeiro, se você ser obediente, se você viver a lei do Senhor conforme Ele pede, você vai ser próspero também nesta terra, você vai ser uma bênção, você vai dar os frutos na estação certa. Às vezes a gente tem pressa, às vezes nós já queremos dar fruto, não, mas primeiro a gente tem que crescer, mas a planta primeiro ela cresce para baixo. Para a gente criar essas raízes profundas, a gente primeiro tem que crescer para baixo. Uma árvore, para que ela apareça, primeiramente ela vai plantada, ela tem um processo de fertificação ali para poder crescer, para poder aparecer. E tem certas árvores que vão dar frutos depois de 5, 10 anos. Tem gente que planta uma árvore e não vê o fruto. Tem pessoas que plantam uma árvore e não come daquele fruto, porque demora 5, 10 anos. E às vezes a pressa, né? A gente olha os ímpios, a gente vê as pessoas assim, de repente, uma vida aparentemente, nossa, do nada tem um carro, do nada comprou uma casa, do nada comprou. E aí você olha para o caminho dos ímpios, aí você se perde pelo caminho. Porque aí você deixa de obedecer, você quer viver conforme eles vivem, conforme eles andam. E não é isso que Deus quer para mim nem para você. Deus quer que a gente seja obediente, Deus quer que a gente ande conforme a lei dele, conforme ele tem para mim e para você andar em obediência. O caminho dos ímpios, eles desrespeitam a Deus e a sua lei, vivem de forma contrária aos princípios bíblicos, não buscam a justiça e nem retidão, priorizam seus próprios desejos e interesses acima de tudo. Então é assim, o ímpio, para ele passar a perna em um, ele passa, porque ele prioriza o seu desejo, ele prioriza o que ele quer almejar, ele quer conquistar, então ele não vai medir esforço para fazer isso. Ele não vai medir esforço, nem que ele tenha que passar rasteira em alguém, ele vai passar, porque ele não se preocupa em andar conforme a lei do Senhor. Ele é desobediente à palavra de Deus, ele não se preocupa se ele está desagradando a Deus. O interesse dele é viver o que ele tem interesse em ter, em conquistar, em fazer. Não importa o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Só que o caminho, o maligno tem um caminho cujo fim dele é morte espiritual e eterna. Nada fica encoberto diante de Deus. Possa ser que ele viva aí na terra e tenha bens, tenha conquista, mas qual é importante para mim e para você? Porque para ele não vai ter salvação. Se ele continuar a andar e morrer desta forma, é morte tanto espiritual quanto a terrena. Ele vai perecer. A palavra é tão esclarecedora e não precisamos pagar para ver. A própria palavra, ela nos esclarece, então a gente não precisa pagar para ver, como se diz o ditado. A gente não precisa ir tentar a Deus para ver as consequências. Não temos necessidade disso. Os resultados que uma vida ímpia traz a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Com as más conversações, pois corrompem os bons costumes. Às vezes os ímpios, a gente vê de fazer a diferença dos ímpios,
Só que a gente estamos muitas das vezes sentados na roda deles. E as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós estamos tentando andar conforme a vontade de Deus, temos que vigiar para que nós não venhamos ser corrompidos pelos ímpios. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos a diferença. Somos nós que fomos chamados para fazer a diferença, para ministrar a palavra, para fazer a diferença onde andar, onde passar. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, de tanto você dar ouvido ao ímpio, você vai olhar para fora. Às vezes você vai se corromper, é assim que a palavra está dizendo, vai corromper o seu bom costume de andar conforme a lei, andar conforme a palavra de Deus. Então temos que vigiar, nós temos que vigiar. Se queremos viver as promessas de Deus, temos que vigiar, temos que andar atento. Não é dar ouvido aos ímpios, mas falar do amor de Deus para os ímpios, é fazer a diferença e não deixar se corromper, porque de tanto o ímpio falar algo para você e você não rebater, você vai estar dando ouvido. Então é assim que vai corromper os bons costumes. É assim que você vai achar que é normal os pequenos. Não tem pequeno e nem grande, mas você acha que é normal aqueles negocinhos que ninguém vê. Você acha que é normal, a pessoa começa a achar normal ver um vídeo, a pessoa começa a achar normal fazer coisas que não agradam a Deus, e aí está escondido aqui, ninguém está vendo. Então isso vai te corrompendo, isso vai tirando os bons costumes de você. Quando você for ver, as suas raízes estão rasas, as raízes estão rasas, porque em vez de ela crescer, ela para de crescer, não tem crescimento, porque você vai estar regando a sua árvore, você é essa árvore, você não vai estar regando, cuidando dela na oração, no jejum, você vai começar a olhar para os costumes lá de fora dos ímpios, então essa árvore não vai estar mais crescendo as raízes, não vai estar se fortificando, para quando Deus liberar a promessa que Ele fez na sua vida, você estiver firme, firmado. Então nós temos que vigiar, nós temos que andar atento, porque o inimigo ele não brinca, o inimigo ele ilude, ele tampa os olhos, ele faz você olhar com um olho que te engana, você olha para a coisa errada e começa a enxergar que está certo. Então é desta forma que você vai ir perdendo aí aquilo que Deus liberou para a sua vida. Você vai deixar de viver as promessas se você olhar para os ímpios. Você vai deixar de viver aquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida se você olhar lá para fora e se corromper com os maus costumes. A gente começa às vezes andando com quem não acrescenta valor algum. Às vezes a pessoa começa a andar com as pessoas que não vai te acrescentar, mas vai fazer com que você se perca. Porque se você não for capaz de mudar a pessoa, por que você vai estar andando com essa pessoa? Se você não conseguir converter a pessoa, ora por ela à distância. Apresenta a Deus ela à distância. Quando eu me converti a Deus, a gente fala que é amigos, mas igual eu estava falando para os meninos hoje, nesses tempos, hoje eu olho para trás e vejo que eu não tinha nenhum amigo. A verdade é essa. A gente olha para trás e vê que não tinha nenhum amigo. Quando a gente enchia lá um balcão de um bar de bebidas, até mesmo de drogas, a gente era rodeado. E o que eu estou dizendo assim, que às vezes a palavra que Deus falou aqui, que às vezes a gente começa a andar com essas pessoas e a gente não é capaz de mudar elas. Porque quando eu me converti, eu lembro que eu ia e voltava, eu passava por todos, eu não parava, porque eu sabia que eu não podia mudar eles.
Eu sabia que a conversa que ia ter era a conversa do passado. Era a conversa que ia me levar para trás. Era a conversa que ia corromper os bons costumes que eu estava aprendendo. Porque quando a gente sai do mundo, hoje, se você voltar lá, a mesma conversa. Você lembra quando a gente fazia? Você lembra quando a gente ia? Você lembra quando a gente fechava aqui esse bar? Você lembra disso? Então isso vai corromper os seus bons costumes. Isso vai tirar você da presença de Deus. Eu passei um bom tempo passando por essas pessoas. Opa, boa noite, tudo bem? E hoje em dia, às vezes a gente para, ô meu amigo, como é que você está? Ainda você está nessa? Aí a gente tenta, conforme acabou o assunto ali, ele não vai te ouvir, rala, sai de lá. Porque enquanto você conseguir ali falar de Jesus, você não vê o que Deus fez na minha vida, você não vê o que Deus fez no meu casamento, você não vê o que Deus fez na vida do meu filho, você não vê. Enquanto ele estiver te ouvindo, aí é o momento de você continuar. Mas meu amigo, falou do passado, voltou atrás, sai fora, porque aquilo ali às vezes vai inflamar o seu coração, vai plantar algo, vai te lembrar, vai fazer você desejar algo do passado. Aquilo ali vai fazer você se perder no caminho. Se você ficar ali, voltando, andando com essas pessoas, você vai se perder, meus irmãos. Então, assim, a palavra de Deus está falando para mim e para você. Não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos ímpios, não se sente na roda dos escarnecedores, não fica ali porque você vai se perder. A palavra é simples de entender, meus irmãos. A gente hoje estamos na presença de Deus, mas a palavra de Deus fala o quê? Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. É verdade. Cuida-se para não cair. Ande com pessoas que vai te aproximar de Deus, ande com pessoas que vai te chamar para orar, sim, ande com pessoas que vai falar da palavra de Deus, que você vai buscar mais a Deus. Anda assim com essas pessoas. Não deixe o inimigo te enganar, meus irmãos. Não deixe. O ímpio é guiado pelo vento. O ímpio, ele é guiado pelo vento. O vento da tempestade é quem guia o ímpio. Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque ele não tem raiz. Então, para onde ele for, tá bem. E assim nós vivemos lá no mundo. Onde a gente chegava estava bom, onde a gente chegava estava gostoso. Mas o ímpio não tem raiz, então onde o vento bater, ele vai. Aonde o vento soprar, ele vai ser jogado lá. Ele não tem as raízes firmadas junto ao ribeiro. Qualquer problema desaba tudo. Os ímpios, ele não tem as raízes firmadas junto ao ribeiro. Quando vem o vento, desaba, desestrutura. Então a nossa mente tem que ser como os do justo. Mesmo que o vento venha, mesmo que a tempestade abalar, a gente sabe onde está a nossa raiz. A nossa raiz está no Senhor. Nós estamos firmados nele, não importa o vento que está batendo, não importa a tempestade que está soprando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você tem que saber que a sua raiz está firmada junto aos ribeiros das águas vivas. Então permaneça firme, meus irmãos. Não olhe para os ímpios, mas olhe sempre para a promessa que Deus tem para a sua vida. Olhe sempre para aquilo que Deus promete para mim e para você. Tudo é condicionado à obediência, tudo é condicionado à escolha. Depende somente de mim, depende somente de você para viver o que Deus tem para nós. Igual nós que estamos na presença de Deus, o que o Salmo 46 diz quando chega o vento? O Salmo 43 nos diz que nós temos um refúgio, uma fortaleza, um socorro na hora da angústia. Então, quando a gente
bate o vento, a gente tem onde se recorrer. A gente tem esse refúgio, a gente tem essa fortaleza, a qual os ímpios não têm. Então não troque a presença de Deus por estar olhando para o que os ímpios estão vivendo. Não deixe ser enganado, meus amados. E para você ver, no caminho do justo, tudo o que fizer prosperará. É a palavra de Deus. O versículo 3 deixa esta promessa sobre a vida do justo. Tudo quanto fizer prosperará. Ele vai prosperar. Não tem como dar errado. Sabe por que não tem como dar errado? Porque você vai estar andando conforme a palavra de Deus. Você vai estar andando conforme a lei do Senhor. Então tudo que você fizer vai prosperar. Quem está falando é a palavra de Deus. Quem está falando não é o Alessandro. É a palavra de Deus. Se você for um homem justo, reto, andar conforme a vontade de Deus, tudo que você fizer vai prosperar. Não tem como dar errado. Faz diante a direção de Deus, diante a palavra do Senhor. E aí você vai prosperar nessa terra. Aí você vai viver os milagres de Deus. Porque tudo que a gente faz baseado na palavra, esta prosperidade que o salmista fala, não está ligada com riquezas materiais e nem com aquilo que o dinheiro pode comprar. Não está ligada somente nisso. Muitas das vezes a gente já olha para este lado. A gente já olha para as promessas, já quer viver a riqueza, quer viver poder. Mas o salmista está falando de promessas espirituais. Esta é a maior prosperidade na vida de uma pessoa. É viver os dons espirituais, é viver os milagres espirituais, é a prosperidade de uma vida e você é observado e você faz a diferença onde você vai. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. É sobre isso que o salmista está falando. Não é somente assim, a gente se apega muito a essas coisas, as coisas materiais, e é bom viver, é muito bom, mas se a gente se apegar, buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentada. As demais coisas vai ser acrescentada na nossa vida. A maior prosperidade na vida de uma pessoa, lá em Efésios diz assim, 1:3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somos prósperos por termos a graça, a unção do Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus. Receba essa promessa sobre a sua vida. Tudo que você fizer prosperará. Recebe sobre a sua vida, meus amados. Tudo que você fizer prosperará. Aí a gente vê as raízes profundas em Deus. Também está lá no seu versículo 3. Diz assim: que o justo será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Se ela está plantada junto do ribeiro, com certeza suas raízes estão buscando direto da fonte. Ou seja, o segredo desta árvore está na raiz. O segredo desta árvore está na raiz. Onde está a sua raiz? Eu vou falar mais uma vez. O segredo desta árvore está na raiz. O segredo da árvore está na raiz, irmão. A raiz tem que estar firmada. A raiz tem que estar firme no Senhor. A raiz tem que estar regada ali em oração, em jejum, em leitura, em busca. Se você estiver assim, você sabe, você prosperará.
O cristão verdadeiro que tem suas raízes profundas, e por isso que muitos não caem com a força do vento, as raízes é uma parte da árvore que ninguém vê. Às vezes você vê a pessoa passando por tanto vento, às vezes você vê a pessoa sofrendo assim, as coisas deste mundo. Aí você se pergunta às vezes assim: nossa, mas essa pessoa passa por tanta coisa, mas ela está de pé. Ela está de pé. Ela está de pé. Por quê? Porque o segredo está na raiz. O segredo está na raiz. Às vezes a gente olha, às vezes a gente vê uma planta, que até mesmo uma árvore toda lá esbagaçada, toda destruída, às vezes pelo vento, pela tempestade, mas ela está de pé, porque ela tem raízes. As raízes delas estão firmadas na terra. E nós, como cristãos, as nossas raízes têm que estar firmadas para que nem vento, para que nem uma tempestade, para que nem um sopro maligno venha nos tirar da presença de Deus. As nossas raízes têm que estar junto ao ribeiro mesmo, se alimentando da fonte, a fonte inesgotável da vida, uma fonte que não se acaba, uma fonte que não termina, mas está ali, regando as nossas raízes. As raízes, só Deus vê o tamanho de suas raízes. Só Deus vê, só Deus conhece. Às vezes eu ou você olha para o irmão e quer falar. Às vezes a gente quer comentar sobre a fé do irmão, como o irmão está, como a raiz do irmão está. Mas essas raízes é só Deus que sabe como anda aí o seu irmão do seu lado, direito ou esquerdo. É só Deus que sabe como é que está essa pessoa aí, como é que está as raízes dela aí. Então a gente devemos orar, buscar a Deus, apresentar nossos irmãos. Às vezes a gente olha para a árvore e a gente quer julgar, mas só Deus quem sabe como é que está essa raiz aí na terra. Então que a gente venha, meus irmãos, andar no caminho dos justos. A gente venha andar debaixo da lei de Deus, debaixo da palavra do Senhor, porque Ele tem promessas sobre a nossa vida. E para a gente viver as promessas também tem condições. Ele nos mostrou aqui na palavra. O salmista trouxe 2 caminhos. Basta eu e você escolher. Se você quer ter raiz firmada ou você quer ser guiado pelo vento. Se você quiser ter as suas raízes firmadas, você tem que andar no caminho dos justos. Você tem que guardar a lei. Você tem que andar conforme a vontade de Deus. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Que os irmãos possam guardar esta palavra no coração. Que os irmãos possam meditar. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Peço que os irmãos possam refletir naquilo que Deus falou conosco nesta noite. É uma palavra muito profunda e ao mesmo tempo é uma palavra base para as nossas vidas. O Salmo 1. Porque se a gente guardar a lei, se a gente andar conforme a lei do Senhor, a gente vai prosperar. Então guarda a palavra de Deus no seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus seja louvado pela sua vida que vai assistir esse vídeo. E que você ande conforme a palavra de Deus. Amém?